Olá, pessoal! Vamos iniciar mais uma aula? Eu sou a professora Juliana e hoje nós falaremos sobre a fundação de Campinas. Ao olhar essa imagem, nós podemos ver como a cidade é grande, como é iluminada, é uma belíssima cidade. Mas você já parou para pensar? Você sabe como surgiu a cidade? A cidade de Campinas surgiu graças às expedições bandeirantes, os bandeirantes eram homens que desbravavam as matas em busca de riquezas minerais como ouro, prata e pedras preciosas. Eles foram os responsáveis por grande parte da expansão territorial do Brasil e também foram eles que descobriram ouro em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Nessas expedições, eles criaram um caminho para Goiás e Mato Grosso. Esse caminho ficou conhecido como Caminho dos Goiáses. Neste caminho, foi necessário um pouso para o descanso dos tropeiros, ou seja, como eles viajavam abrindo estradas, eles precisavam de um lugar para repousar. E foi aí que surgiu o pouso Campinas do Mato Grosso. O povoamento começou a acontecer a partir do momento que Francisco Barreto Leme, que era um fazendeiro da região de Itu, veio para o bairro do Mato Grosso, que pertencia a Jundiaí até então, à procura de terras para lavouras de cana-de-açúcar. Foi a partir daí que o bairro começou a crescer. Aí nós temos a cana-de-açúcar e aqui um engenho de cana-de-açúcar, que foi a principal economia de Campinas no início, logo aí no comecinho, quando tudo começou. Em 1774, o bairro de Mato Grosso ganha o status de freguesia de Nossa Senhora da Conceição das Campinas do Mato Grosso. Freguesia simboliza que ele estava crescendo, expandindo, estava ganhando um status maior, já possuía uma certa administração. Lembrando que o Brasil foi colônia de Portugal e esse costume de freguesia vem desse período, lá de Portugal. Aqui nós temos uma charge publicada pelo G1 que mostra a primeira missa em Campinas, no dia 14 de julho de 1774. Observe que nós temos ao centro uma capela improvisada. Não existia ainda uma igreja aqui nessa região. E as igrejas eram longe, por isso Barreto Leme pediu autorização para construir uma igreja na região, aqui em freguesia de Nossa Senhora da Conceição das Campinas do Mato Grosso. Dessa forma, ele emancipou a cidade religiosamente, ou seja, deu uma igreja para a cidade, que até então dependia das que tinham em Jundiaí, certo? Nós temos aqui a bandeira com o nome da freguesia, o ano em destaque. Temos aqui no caminho uma placa que indica Goiás, lembrando que o caminho dos Goiáses, Campinas surgiu daí, do caminho dos Goiáses, certo? E aqui nós temos a placa que
mostra Jundiaí. Lembrando que até então, Campinas, aqui freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Campinas do Mato Grosso, pertencia ainda a Jundiaí. Essa data, 14 de julho, é considerada a fundação da cidade de Campinas. Em 1775, ela deixa de ser freguesia e se torna Distrito Conceição de Campinas. Em 1797, deixa de ser distrito e torna-se Vila de São Carlos. Mas esse nome muito pouco se utilizou. Ele não foi tão utilizado. As pessoas não se referiam quase como Vila de São Carlos. Em 1842, ela ganha o status de cidade e aí predomina o nome que já era bastante utilizado, Campinas. Além da cana-de-açúcar, o café também foi importantíssimo para a nossa cidade. Aqui tem uma foto de uma das fazendas de café. Aqui uma plantação de café. E aqui nós temos o Largo da Matriz, que é o Largo do Carmo, que existe até hoje na nossa cidade. No fundo a gente consegue ver a Matriz Velha, que é a igreja de Nossa Senhora do Carmo. Aqui nós temos o Marco Zero. Nessa foto antiga nós podemos ver como eram os prédios antigamente, e bem ao centro nós temos um monumento que é o túmulo do maestro Carlos Gomes. Esse túmulo existe até hoje e está de frente para o Marco Zero da cidade. Aqui é o túmulo atualmente. Aqui vocês podem ver o Marco Zero. Teoricamente, foi a partir daqui que fundou-se Campinas. E aqui no fundo, vocês podem ver o túmulo do Carlos Gomes. Agora, nós vamos conhecer o brasão da cidade de Campinas. Você já conhece? Olha como é belo, como é imponente. Então, agora nós vamos descobrir o que significa cada elemento dentro do brasão. Nós vamos iniciar aqui com o escudo, essa parte azul aqui do fundo. É um escudo, certo? Acima nós temos um mural de torres, que significa a emancipação política da cidade. Lembra que nós fomos vendo que de bairro ela virou freguesia, distrito, e aí ela deixou de ser dependente de Jundiaí e hoje é uma grande cidade, uma das maiores do estado de São Paulo, certo? Depois nós temos a Fênix. Você conhece a Fênix? A Fênix é essa ave aqui, toda em ouro, simbolizando uma fênix dourada. Ela é uma ave mitológica que simboliza o renascimento. Segundo a lenda, a Fênix, ela ressurgiu das cinzas. E ela está aí no centro do brasão de Campinas, pois no final do século XIX, a cidade passou por uma grande epidemia de febre amarela e muitas pessoas morreram. E muitas pessoas, por causa da epidemia, também foram embora. E a cidade ficou desolada e enfraqueceu muito a economia. Mas o símbolo das fênix retrata exatamente isso, que mesmo depois de todo esse sofrimento, a cidade conseguiu retomar a vida, a economia e cresceu, certo? Nós temos aqui uma haste da cana-de-açúcar
e um ramo de café, que foram essenciais para o crescimento da cidade, tendo em vista que Campinas foi prioritariamente no início uma cidade agrícola. Foi somente após a crise do café que a cidade começou a investir em indústrias. E aqui embaixo nós temos uma frase em latim que significa: no trabalho e na virtude a cidade floresce. E aí, você já sabia tudo sobre a cidade de Campinas? Tem muita história ainda sobre essa cidade, mas por hoje nós vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau!